Vamos começar aqui. Beleza, rapaziada. Vamos lá, mais uma gravaçãozinha que vai para o meu canal também. Então, vamos fazer um resuminho aqui da lei da gravitação universal de Newton. E é uma coisa relacionada à revisão que vocês viram no Centro de Milhas de São Paulo, nessa semana, né? Computador laser, beleza. Sabemos, né, sobre um pouco aí como que o Newton elaborou essa lei da gravitação, né? Ela foi desenvolvida por Isaac Newton no fechamento da Universidade de Cambridge, na época da peste negra. Naquela época, lá em 1665, por conta da peste negra, o pessoal também teve que fazer isolamento social. Teve a quarentena que nem a gente está fazendo hoje, né? Só que naquela época havia um certo Isaac Newton que deu início aí os pensamentos que mudariam totalmente o rumo da ciência, certo? 7 anos depois de ele ter começado, ele publicou o primeiro trabalho científico no qual ele mostrava, né, as descobertas sobre a natureza da luz. Só que ele foi criticado, né? Você pode ver aqui devido a críticas de alguns, como Robert Hooke, e o Newton, ele se acanhou, né? Ele deixou de apresentar novos trabalhos a partir dali. Só que 7 anos depois, por conta das correspondências que ele trocava com o Hooke, o Hooke sugeriu que os planetas eram atraídos por uma força central que diminuía com o quadrado da distância. Aí está uma parte, né, em que dizer que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, como a gente viu na lei da gravitação universal. E aí, reviveram-se as ideias que o Newton tinha sobre essas coisas, sobre gravidade, né? Então vamos lá. E aí veio um cara chamado Edmund Halley. Halley, de cometa Halley, né? Ele se interessou por esse tema e ele chegou a visitar o Newton lá em Cambridge, em 1684, e perguntou qual seria a forma da órbita de um planeta que fosse atraído por uma força da maneira que era descrita por Hooke. O Newton respondeu que a trajetória é uma elipse. Só que ele falou que tinha provado faz muito tempo esse fato, que a trajetória é elíptica. Depois, o Halley recebeu 2 provas sobre a questão e, com o apoio da Royal Society, que é a principal comunidade científica na época, né, na Inglaterra, convenceu Newton a publicar as descobertas dele. E aí que está um dos mais importantes livros da ciência, que é o Principia, que foi publicado em 1687. Só que agora o Newton precisava verificar se a relação que ele havia encontrado era condizente com os dados da natureza, e ele usa a Lua como teste. E ele fala, né, sobre a descoberta dele. Ele começou a estender a ideia de gravidade à órbita da Lua em 1665 e compara a força necessária para manter esse astro na órbita e as forças gravitacionais que agiam na Terra. Ele deduziu que as forças mantêm planetas as forças que mantêm planetas nas órbitas estão numa razão recíproca dos quadrados da distância aos centros dessa órbita. E assim, ele comparou a força necessária para manter a Lua na órbita com a força da gravidade na superfície da Terra. E aí, o que ele concluiu? Que as duas respostas eram quase iguais. E com isso, ele concluiu isso aqui, matematicamente, o que ele concluiu? Que a força gravitacional nada mais é do que uma constante vezes o produto de 2 massas, que é as massas dos corpos, dividido pela distância entre os centros de cada corpo. No caso, é o centro do planeta, o centro da Terra, o centro da Lua, né? E assim, temos a lei da gravitação universal. Esse gigante nada mais é que a constante da gravitação universal, que é 6,67 vezes 10 elevado a 23 unidades.
E aí, como o Newton usou as leis de Kepler para deduzir os tipos de forças necessárias para manter os planetas em suas órbitas. Olha só, o Kepler fez um trabalho muito importante, foi ele que afastou de vez a gente da ideia do geocentrismo, consolidou, nos consolidou em termos de histórias de modelos universais do heliocentrismo e nos trouxe as 3 leis dele. Mas essas 3 leis, que são lei das áreas, lei dos períodos, lei das órbitas, ele não se preocupava com o tipo de força que é responsável pelos movimentos planetários, que eram descritos pelas 3 leis de Kepler. E aí, eis que surgiu Newton. Ele deduziu, por meio das próprias leis de Kepler, os tipos de forças necessárias para manter os planetas em suas órbitas. E aí ele calculou como a força deveria ser na superfície da Terra, e essa força é a mesma força que dá à massa a sua aceleração. E com isso, o Newton acaba de unificar a física terrestre e a celeste, né? A força que dá à massa a sua aceleração, segundo a lei de Newton, lei da dinâmica. E aí, ele enterrou de uma vez por todas a teoria aristotélica do mundo sublunar e supralunar. Aquela ideia, né, que o Aristóteles trouxe, né, do planeta ser, do sistema ser geocêntrico, do mundo sublunar, supralunar, toda aquela ideia do Aristóteles que foi apresentado numa videoaula a respeito de geocentrismo versus heliocentrismo. E como consequência da lei da gravitação universal, veja que o Sol tem a sua força gravitacional que exerce sobre o planeta e ele puxa. O centro da órbita está aqui. A força que atua sobre o planeta é uma resultante, na verdade, né, que tem a mesma intensidade do que essa força, né, sentido oposto, diz aqui a lei da ação e reação, terceira lei de Newton. A força que o Sol exerce, a força que a gravidade do Sol exerce sobre o planeta é a mesma força que o planeta exerce sobre o Sol. O centro do planeta exerce sobre o centro do Sol. Só que em sentidos opostos. Só que essa força resultante vem de 2 componentes. Uma componente que aponta justamente para o centro da órbita, que é a força centrípeta. Força centrípeta é uma força que atua sempre para o centro de uma trajetória, seja elíptica, circular, enfim, uma trajetória fechada. E a outra componente, uma componente tangencial. Por quê? Porque esse vetor, ele é diretor, é um vetor que determina a direção de uma reta que passa por essa elipse em apenas um ponto. Que é esse pontinho aqui, que é justamente o centro do planeta em questão. Então, por isso que ele é tangente. Ele só raspa, vamos dizer assim, a trajetória elíptica. E aqui, esse vetor é o vetor velocidade. A velocidade de órbita aqui. Esse vetor também é tangencial, né? Em todo ponto. E é assim o planeta vai percorrendo a trajetória nesse sentido que eu estou mostrando para vocês, o sentido anti-horário. Enquanto que o Sol, ele, digamos assim, puxa o planeta. Tanto que quanto mais perto o planeta estiver do Sol, maior será a velocidade dele. E aí, quando ele vem por aqui, por exemplo, em direção ao Sol, a velocidade vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque o Sol puxa o planeta, vamos dizer assim, e o planeta já está indo em direção a ele. Por isso que quanto mais perto do Sol aqui, temos a velocidade máxima do planeta, e aqui temos a velocidade mínima do planeta. Certo? Aqui é o afélio e aqui é o periélio, os pontos mais distantes e mais próximos do Sol, respectivamente. Pontos esses da órbita. E aqui temos um pouquinho, né, vou falar um pouquinho sobre o Tratado do Sistema do Mundo, sobre como colocar um objeto em órbita da Terra. O Isaac Newton escreveu esse livro em 1728, ele escreveu o que deveria acontecer se alguém atirasse uma pedra horizontalmente do pico de uma montanha que se projetasse acima da atmosfera. Quanto maior a força com que se lança a pedra,
mais longe em torno da Terra ela viajaria. Se você atirar essa pedra com força o bastante, a pedra voltaria ao pico e, mantendo a mesma velocidade, descreveria a curva várias vezes pela mesma lei. Então, assim, Newton ilustrou o princípio de uma órbita, que não é só responsável pelo envio de objetos no sistema solar, mas que também explica a trajetória de milhares de satélites espaçonaves que foram lançadas desde o Sputnik 1. E aí, baseado nesse princípio, está aí a lei do quadrado inverso da gravitação de Newton. A lei do quadrado inverso é aquela parte que diz que a gravidade é inversamente proporcional ao quadrado entre dois corpos em órbita. Então, se você tem uma pedra no pico de uma montanha que esteja acima da atmosfera, se você jogar ela suficientemente alto, ela vai descrever uma trajetória elíptica. E assim você coloca um objeto na órbita da Terra. E assim surgiram, e foi a partir disso que a gente vê satélites espaçonaves lançadas na órbita da Terra. Beleza, né? Beleza. Essa aqui é uma figura que é apresentada no tal do livro Principia, que é o livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Que por intermédio das forças centrípetas, né, os planetas são mantidos em certas órbitas, podemos facilmente entender se considerarmos os movimentos dos projéteis, pois uma pedra arremessada é forçada pela ação de seu próprio peso para fora de uma trajetória retilínea, a qual ela descrevia devido apenas a uma revista inicial, e impelida a descrever uma curva no ar, e através dessa forma arqueada é finalmente trazida para baixo ao chão. E quanto maior a velocidade com que ela é arremessada, tanto maior é a distância que ela percorre e despenha na Terra. Podemos supor que a velocidade de tal maneira aumentava que ela descreveria arcos de 1, 2, 5, 100, 10, 100, 1000 milhas antes de atingir a Terra, até que finalmente excederem limites da Terra, ela passeia ao espaço sem tocar. Diz o Isaac Newton nessa parte aqui. Então, pessoal, o que acontece em resumo? É o que eu havia falado lá quando eu estava falando do planeta sendo orbitado. Um objeto em órbita em torno da Terra, ele vai ter duas forças sendo atuadas, ele vai ter duas trajetórias, duas forças que provocam trajetórias diferentes, e a resultante é a direção orbital desse objeto. E aqui, por exemplo, a Lua parte de L1 para L2. Ao mesmo tempo, temos aqui um ponto H. Temos um movimento tangencial, que é a componente tangente, que eu vou mostrar para vocês, do L1 em direção ao H. L1 e H são dois pontos de uma mesma reta tangente à trajetória circular, a órbita da Lua. E aí, temos o movimento centrípeto HL2, do H para o L2, e assim, sucessivamente, obtemos uma órbita. Olha só, L1H e o H para o L2. Então, ele partiu do L1 para o L2. E aí, por exemplo, ele pode sair do L2 e para, por exemplo, um ponto H'. E aí, do H' ele vai para um L3. E, repetidamente, essas interações vão acontecendo de modo que a Lua descreva aí uma trajetória circular em torno da Terra. Por isso que a Lua não cai na Terra, porque existem duas forças, a tangencial e a centrípeta, que apontam para o centro da Terra, que impede tanto a Lua de sair da órbita da Terra, de ir embora, quanto impede a Lua de cair na Terra. Legal. E aí, olha só que safado que o Newton foi. Ele combinou as três leis dele, né? As três leis do Newton e a lei da gravitação universal, tudo que é dele, todas as leis dele, que a gente viu esse ano. E ele demonstrou a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. A lei dos períodos dizia que o quadrado do período era diretamente proporcional ao cubo do raio da órbita. Ele demonstrou com
o que ele, com o próprio trabalho que ele fez, o Newton demonstrou a terceira lei do Kepler. Sobre que o planeta tem uma órbita circular, que a lei de Kepler, a primeira lei de Kepler permite, né? Permitida pela primeira lei de Kepler, a força gravitacional torna-se uma força centrípeta. E aqui, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa, M que é a massa do planeta, né? Vezes a aceleração dele. Essa aceleração é a aceleração centrípeta, que segundo Huygens é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da órbita. Dessa forma, pessoal, aí, se eu substituir o A, ele substituiu, se eu substituir que nem o Newton fez, o A pelo V ao quadrado sobre R, que é a aceleração, né? A única aceleração aqui é a centrípeta, então eu vou ter massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Mas a velocidade é 2π vezes o raio dividido pelo período. Isso o 2πr é o comprimento da órbita, né? Que é uma órbita circular, então o comprimento da órbita inteira é 2 vezes π vezes o raio da órbita. O comprimento da circunferência, né? 2πr, dividido pelo período. É o período que o planeta leva para completar essa órbita. Então, temos aí a velocidade orbital. E aí a força, pela lei da gravitação universal, é a gravidade vezes a massa do satélite vezes a massa do planeta dividido pelo quadrado da distância. A lei da gravitação. Ele usou uma outra lei dele. Agora, se eu substituir uma equação por outra, olha só, aqui FR, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo, galera. Vamos entender direitinho aqui. O que nós temos? Essa é a força, pessoal. A única força resultante que está tendo aqui é a força gravitacional. Beleza. Força é o F substituído F aqui. Temos G vezes a constante da gravitação, né? Constante da gravitação vezes a massa do satélite vezes a massa do planeta dividido pelo quadrado da distância. Vezes raio vezes o período ao quadrado. Mas o que ele fez aqui? Ele fez um cálculo direto. Ele substituiu, fez todas as contas, né? Ele multiplicou, já fez tudo direto. Isso é igual a massa, m massa do planeta, vezes 4 ao quadrado, vezes r ao quadrado, né? Lembrando que a velocidade... Deixa eu ver aqui... Beleza. E aí, a distância, pessoal, é simplesmente o raio do planeta. Né? É o raio da órbita, a distância entre o corpo que está orbitando e o planeta. E com isso, ele concluiu, né, que, vamos ver aqui, o D é igual ao raio, ficou o raio quadrado, embaixo o R em cima, então sempre só sobrou um R aqui. E aí, multiplicando os dois lados, ficou um R ao cubo, né? E aí, fazendo todas as mexidas, né, ele concluiu que o T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a 4P ao quadrado sobre G vezes LS. A massa do satélite é uma constante. Beleza. G é uma constante. 4P ao quadrado é uma constante. Então, tudo isso aqui é uma constante. Que ele chamou de K. Então, T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a K. Essa é a terceira lei de Kepler que foi comprovada pelo Newton. Olha que sacana, né? Eu vou ver se eu conseguir tempo para isso. Eu vou tentar fazer uma aula, vou arrumar alguma coisinha para fazer um método mãozinha para explicar na mão, né? Vocês já viram aquelas aulas de método mãozinha? Só a mãozinha escrevendo, mostrando o que o Newton fez, com detalhes. Por que não tem uns nesse slide pronto? E a constante da gravitação universal, né? O que acontece? Aqui no final do século XVIII,
os astrônomos indagavam-se sobre a densidade da Terra. Para responder essa questão, apareceu John Michell, que construiu uma balança de torção, só que ele morreu antes de concluir o trabalho. E aí o Henry Cavendish reconstruiu o aparelho, né? Ele não concluiu o trabalho, ele refez o trabalho dele, e publicou o trabalho em 1798, e a densidade apresenta desvio menor de 1% do que é aceito hoje. É bem preciso da época, né? E aí, para obter a densidade, Cavendish considerou uma Terra esférica, o que também permite estimar uma massa da Terra, que hoje é aceita como 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Quase 6, né? Vezes 10 a 24. E aí, o inverso da constante gravitacional, olha só, pessoal, tive uma errata bem fria, né? Do expoente. Eu achei que era uma coisa pequena, mas é uma coisa... Eu achei que é uma coisa grande a constante gravitacional, mas é uma coisa pequena. Eu acho que eu confundi o expoente 23 eu confundi lá no número de Avogadro. Mas pelo menos acertei a notícia, né? 6,67. E aí tá, pessoal, a constante gravitacional que aceita com 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 unidades. Essa unidade é Newton por vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Então tá aí a correção sobre o G. Eu acertei a notícia, mas eu errei a ordem. Errei, mas acontece. Tudo bem. E aí, o Newton descobriu que existem outras trajetórias possíveis. Qualquer trajetória que tenha secção cônica. Elipses, as únicas que pode ser elipses, as únicas fechadas, pode ser parábolas, pode ser hipérboles também. Qualquer coisa que tenha uma secção cônica, secção de um cone. E aqui nós temos alguns valores de G, se vocês quiserem printar, beleza? Dá um tempinho, vocês querem printar aí para dar uma... para registrar, caso precisar, os valores da gravidade de cada planeta. E aqui temos a gravidade do planeta Terra em cada latitude. E aqui também temos a variação da gravidade da Terra com a altitude numa latitude de 45% nas proximidades da Terra. Eu acho que deve ser por isso que se tanto fala numa partida de futebol, que a bola se comporta um pouco diferente em regiões de grande altitude, né? Por exemplo, quando o pessoal vai jogar na Bolívia, no Equador, não vai jogar em qualquer lugar da região da Cordilheira dos Andes, né? Você fala muito da altitude, você fala do comportamento diferente da bola. É por causa da variação da gravidade em função da altitude do lugar. E aí uma latitude de 45 graus, não sei se é que eu estou falando, olha, não quero falar uma besteira, não, né? Isso é uma coisa de geografia, né? Latitude de 45 graus. Beleza. Luiz, o time do Flamengo e do Corinthians estão tudo jogando em Júpiter. Pois é. É 2 vezes a gravidade da Terra, 2 vezes e meia quase a gravidade da Terra. Então, mais de 2 vezes, mais que o dobro. Bem apontada, turma. E eu acho engraçado, sabe o que eu acho mais engraçado, rapaziada? Eu acho mais engraçado a gravidade de Marte. Por quê? Porque recentemente a gente viu que tinha um pessoal que estava procurando em Marte uma possibilidade de se viver. Mas a aceleração da gravidade lá é bem inferior da Terra. Para você ter uma ideia, só não é menor do que Mercúrio e do que a Lua. Comparando aí com os planetas do sistema solar. Aqui, pessoal, essa tabelinha é meio desatualizada. Plutão costumava ser, até 2006, Plutão era um planeta. Só que, por conta de vários critérios, ele foi rebaixado, né,
planeta anão. Pelo tamanho, pela questão da órbita que ele descreve em torno do Sol e outros critérios que haviam sido mudados naquela época, né? E Plutão deixou de ser planeta. E aí, pessoal, uma aplicação da lei da gravitação universal, que é a velocidade orbital, né, para satélites em órbita circular. A velocidade da órbita nada mais é do que a raiz quadrada da constante de gravitação vezes a massa do planeta, vezes o irmão grande a massa do planeta, né, vezes o raio, vezes a altura. Altura é a altitude, né? O raio do planeta e a altitude do satélite, quer dizer, a distância do satélite em relação à superfície da Terra. E esse R mais H é a distância do satélite do centro do planeta Terra, em outras palavras. Outra aplicação da lei da gravitação é sobre a velocidade de escape, uma velocidade mínima, né, que o planeta tem. A velocidade de escape, né? Vamos falar isso. Vamos imaginar o ar no céu atmosférico esférico e que no infinito a velocidade seja nula. E aí, quando a gente adota o nível zero como referencial no infinito, demonstramos que a energia potencial de um corpo a uma distância em relação ao centro de gravidade da Terra, fazendo todas as contas, né? A velocidade de escape é a raiz quadrada de 2 vezes a constante de gravitação vezes a massa do planeta dividido pelo raio do planeta. E aqui, cada velocidade de escape de cada planeta mais Plutão. Perceba que a Terra tem uma velocidade de escape de 11,26 km por segundo, que é aproximadamente quase 4.000 km por hora, né? Já que uma hora é 3.600 segundos, multiplicamos por 11 km para cada segundo, então 11 km, então multiplicamos por 3.600. Mercúrio tem uma velocidade um pouco menor de escape, né? Marte também tem 5 km por segundo, que equivale a 18 mil km por hora. Então, Terra tem, na verdade, 40 mil km por hora de velocidade de escape aproximadamente, e a maior velocidade de escape aqui é a de Júpiter. Beleza. E aqui, outra consequência que é a lei da imponderabilidade. Beleza? A nave está em uma órbita onde toda a aceleração da gravidade é usada para manter em órbita, ou seja, a força é igual à força centrípeta. Para manter em órbita, é preciso dessa força centrípeta, que aponta para o centro da gravidade. Quando estamos em queda livre dentro de outro objeto, segundo as leis de Newton, nos flutuamos, experimentando assim a ausência de peso ou gravidade nula. Bom, vocês viram isso muito em filmes, né? Filmes, desenhos, onde o pessoal flutua dentro de naves. As naves se movimentam, mas o pessoal lá dentro se flutua, né? Flutua. Só que essa força, essa gravidade existe. Segundo Newton, estar em órbita, fisicamente falando, significa que estamos caindo em direção à Terra. O que sentimos na superfície não é a força exercida pela gravidade, mas a reação a essa força exercida pela superfície contra nossos pés. É nada mais do que a força de apoio. Temos uma força que age na superfície, a superfície age com uma força igual em intensidade, mas sentido diferente. É a reação. É isso. Galera, desculpa a demora, né? Eu achei que ia ser um pouquinho mais rápido, mas tá aí. Beleza? Então é o seguinte, daqui a pouco vocês já vão ter a aula de arte com a Roseli, podem ir para lá. Primeiro B, não sei qual é a próxima aula, mas de qualquer forma eu vejo vocês na próxima, beleza? Valeu pela participação de vocês. Falou, professor, obrigado. Nada, desculpa aí a demora, o atraso, tudo aí. Tamo junto. Acho, de boa. Falou. Falou. Valeu. Falou, professor. Falou. Tchau, tchau. Falou.
Ó, turma, ó, daqui a pouquinho, nós de novo. Nós de novo, 7h15. 7. O ano de 2020 está passando rápido, né? Então, até chega 7h15, ó. Há um start dele para chegar a 7h15. No começo a gente tinha a impressão que estava demorando, porque estava tudo embolado. A hora que você vê, pô, já estamos em dezembro. Pô, estamos em dezembro, gente. Pô, falta 4 semanas para acabar o ano. Puxa, é isso aí. Falou, Valeu, Luiz. falou. Daqui a pouquinho nós nos vemos de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.